Oi pessoal, meu nome é Silvia do canal Silvia Ramos Atelier. Esta é uma bolsa com alça transversal tamanho médio. Ela é confeccionada com tecido tricoline 100% algodão, estruturada com manta acrílica e quilting reto. Na parte frontal, 2 bolsos com fecho em velcro. Na parte interna, espaço para caderno universitário e também bolso com divisões e espaço de um bolso aqui para colocar um tablet. Mais informações sobre o vídeo aula completo de como eu faço essa bolsa, veja em nosso site www.silviaramosatelier.com.br. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Obrigada! Para fazer esta bolsa, vou utilizar 3 estampas. Esta é a minha estampa A, B e C. Quem quiser fazer com 2 estampas ou apenas uma, também pode. As medidas são: para o corpo, 33 por 25 2 vezes no tecido A, 2 vezes na manta acrílica e 2 vezes no tecido C. Parte do zíper, 46 por 12, 2 vezes no tecido B e 1 vez na manta acrílica. Lateral e fundo, 2 vezes de 68 por 11 no tecido C, 1 vez de 64 por 11 na manta acrílica e 1 vez de 33 por 11 na manta acrílica. Para o bolso externo frontal, 1 vez de 33 por 38 no tecido A e 1 vez de 33 por 18,5 na manta acrílica. Para a tampa do bolso frontal, 1 vez de 33 por 14 na estampa B, 1 vez de 33 por 2,5 dobrado como viés na estampa A e 1 vez de 33 por 6,5 na manta acrílica. Bolsos internos, 2 vezes de 33 por 30 na estampa A, 1 vez de 33 por 14,5 na manta acrílica e 2 vezes de 33 por 3,5 dobrado como viés na estampa C. Fecho do bolso interno, 1 vez de 10 por 15 na estampa A e 1 vez de 4,5 por 13 na manta acrílica. Para a alcinha do mosquetão e da meia argola, 21 centímetros por 3,5 dobrado como viés. Para revestir as alças de algodão, faixas de 5 centímetros de largura dobrado como viés, sendo 2 pedaços de 16 centímetros e um pedaço de 1,68 m. 48 centímetros de zíper de 3 centímetros de largura, mais um cursor, um pedaço de 1,65 m e 2 pedaços de 13 centímetros e meio de alça de algodão fabricado de 4 centímetros de largura, um regulador e 2 passadores para a alça de 4 centímetros de largura, um mosquetão pequeno, uma meia argola para a alcinha de 1 centímetro, 2 pedaços de velcro de 2,5 centímetros de largura por 5 e outro pedaço com 4 centímetros, 8 conjuntinhos de rebite, 2 pedaços de filão filter 4 por 5, enfeites do tipo conta, com um cordãozinho e a sua etiqueta. Vou preparar a alcinha do mosquetão e da meia argola. Então, aqui eu tenho a faixa medindo 21 por 3,5 dobrado como viés. Dobro ao meio, vou rebater
uma costura nas duas beiradas aqui. Depois eu vou cortar um pedacinho de 3 centímetros, vou passar a meia argola, deixar ela no meio e fechar as pontas. E no restante, eu vou colocar na ponta o mosquetão. Vou também revestir as alças de algodão. Centralizo e vou pespontar as duas laterais e fazer 2 costuras no meio. Vou fazer neste menor e os demais são iguais. A alcinha do mosquetão ficou assim, a meia argola. Vou reservar estas 2 peças e as alças revestidas. Rebati costura na beirada e 2 costuras no meio. Esta é a parte do zíper. Eu passei um tecido na manta. E no outro tecido, eu vou costurar o zíper. Já deixei separado aqui os 2 lados do zíper. Vou posicionar com o trilho voltado para cima, de um lado, distribuindo a sobra do zíper nas 2 pontas. Vou prender com zigue-zague e este outro lado aqui. Depois, eu vou virar sobrepor direito com direito e vou passar uma costura prendendo o zíper com margem de 1 centímetro. Aqui eu vou utilizar meu pezinho calcador de zíper e também posicionei a agulha, deixando uma margem de 1 centímetro da agulha até a borda aqui do tecido. Prontinho, costurei, agora vou desvirar. Vou abrir bem a costura e rebater costura dupla no pé do zíper dos 2 lados.
Prontinho, fiz a costura, agora eu vou cortar no meio. A parte do tecido aqui mede 10 centímetros, então eu vou deixar 5 centímetros para cada lado. Agora eu vou fechar essas duas partes com ponto zigue-zague. Fechei as laterais, vou passar o cursor uma vez para fechar o zíper e repassar para posicionar o cursor no meio. Agora eu vou cortar as pontas do zíper e passar zigue-zague nas duas pontas. Bom, eu peguei os tecidos do corpo, estampa A, são 2 tecidos, peguei também as duas mantas e o bolso frontal. O bolso frontal nós vamos dobrar o tecido e aqui será a parte de cima. Eu vou posicionar numa das partes aqui do corpo, que será a frente. Nós vamos desenhar nos cantos as curvaturas. Na parte de baixo, eu vou utilizar um CD. Vou iniciar e terminar a curva com 7 centímetros de distância daqui e aqui. Então, vou desenhar embaixo do bolso, né? E também na parte de trás, vou desenhar aqui e aqui. E na parte de cima, eu vou utilizar esta rodinha que vem na embalagem do viés. Aí, eu vou desenhar na parte superior aqui do corpo, nos 2 cantos, e na parte de trás, nos 2 cantos superiores. Esta curvatura, nós temos que iniciar e finalizar com 2,5 centímetros do canto para cá, do canto para cá. Esta é a parte de trás, as duas curvas superiores com a rodinha e as duas de baixo com o CD. Agora, a outra parte do corpo eu vou desenhar só em cima com a rodinha menor. E aqui no bolso frontal eu vou desenhar na parte de baixo com o CD. Bom, agora eu vou pegar, esta é a parte do bolso, aqui atrás está a manta, eu vou dobrar e vou fechar os 3 lados com ponto zigue-zague e vou seguir aqui a curva que eu desenhei. Na parte do corpo, eu sobreponho o tecido na manta.
Esta é a parte da frente, eu tenho as curvas somente aqui, no canto superior e aqui. Vou estabilizar este tecido na manta acrílica, passar com ferro para colar e depois o zigue-zague em toda a volta. E aqui é a parte de trás. Vou passar na manta acrílica e prender com zigue-zague em toda a volta, seguindo o contorno das curvas que eu desenhei. Vou aproveitar e passar zigue-zague também nas partes da lateral e fundo. Eu tenho os dois tecidos, no tecido C, medindo 68 por 11, né? E as mantas, uma mede 64 por 11, que é esta daqui, a outra mede 33 por 11. Eu vou centralizar elas neste comprimento, então esta manta maior vai ter uma sobra do tecido de 2 centímetros em cada ponta. Eu centralizo direitinho, passo com ferro para colar e depois passo o zigue-zague somente aqui nas laterais aqui. E essa outra parte também vou passar zigue-zague somente aqui e aqui. Vai sobrar esta folga do tecido 17 centímetros e meio e aqui também 17 centímetros e meio. Passei os tecidos nas mantas e prendi com zigue-zague em toda a volta, seguindo o contorno das curvas. Esta daqui é a parte de trás, então são 2 curvas menores em cima e 2 curvas maiores embaixo. A parte da frente tem as 2 curvinhas menores em cima. Embaixo não precisa porque a curva maior é feita no bolso. Então, aqui está a curva maior, o bolso, o tecido foi dobrado. Aqui é a minha frente, eu vou pespontar na borda de cima, costura dupla. E as laterais e fundo ficaram assim. Esta é a lateral da parte externa, que tem a manta maior. Ela vai ficar assim. Prendi com zigue-zague. E aqui é a parte lateral e fundo interno, onde a manta é menor. Agora eu vou quiltar estas partes. Vou fazer o quilting reto. Nesta parte interna, lateral interna e nas 2 partes do corpo, eu vou fazer um quilting com linhas na diagonal. Esta parte lateral e fundo externo, eu vou fazer um quilt com linhas paralelas, assim como a parte do zíper. Vou fazer um quilting com linhas paralelas. Assim, a parte do bolso, eu também vou fazer um quilting na diagonal. Eu vou marcar com o vincador 2 linhas na diagonal. Posicionei minha régua aqui no ângulo de 45 graus. Neste canto, e vou marcar esta linha aqui. Então, vou fazer o quilt nessa marcação com espaço de 4,5 centímetros. Esta parte do bolso frontal, aqui em cima, já está acabado. Eu vou fazer o quilting e vou dar continuidade no ponto aqui
eu dou continuidade no ponto na outra diagonal, para não terminar com reforço. As partes quiltadas ficaram assim. Eu tenho o bolso frontal com a parte da frente, a parte de trás, a lateral e fundo externo, aqui a parte do zíper, e aqui é o fundo e lateral da parte interna. Bom, agora eu vou preparar as tampinhas dos bolsos. Eu pedi para cortar 33 por 14 para manter o mesmo desenho, já que as duas tampinhas vão ficar uma do lado da outra. Aqui será a parte da frente e aqui será a parte de trás, porque eu vou dobrar desta maneira assim. Aqui é a parte de baixo da tampinha, onde tem a dobra. Vou cortar no meio do tecido e aqui na manta também. Bom, cortei ao meio, agora vou fazer de um lado, o outro será igual. Aqui onde será a frente da minha tampinha, atrás no avesso, eu vou desenhar as curvas usando a rodinha da embalagem do viés. Eu vou deixar aqui uma margem de 0,75 milímetros, que eu ainda vou fechar aqui a lateral. Vou iniciar a curva com 2,5 centímetros e vou finalizar a curva alinhado aqui a dobra do tecido. Faço isso deste lado e do outro lado também. 2,5, daqui para cá 2,5, daqui para cá também 2,5, mais a margem de costura. 0,75 aqui. Bom, então eu vou fechar a lateral com margem 0,75, faço a curva e vou pespontando aqui bem na beiradinha, reto, faço a curva e fecho. Só que antes de fechar a lateral, eu vou colocar o velcro de 5 centímetros. Eu vou costurar o velcro na parte de trás, que é essa parte aqui. Aqui é a frente, aqui é a parte de trás. Aqui embaixo eu vou costurar o velcro lado fofinho, centralizado na largura e deixando uma
um espaço da dobra até o velcro de 1 centímetro e 2 milímetros. Vou costurar junto com a manta. Então, primeiro eu vou passar a manta aqui do lado de trás. E depois eu vou costurar o velcro aqui. Depois que eu costurar o velcro, eu vou dobrar e fechar aqui a lateral. Agora eu vou cortar o tecido, contornando a curva nos dois cantos. E vou dar pequenos piques. Agora eu vou virar. Abro bem aqui a costura. Vou passar zigue-zague para fechar a abertura aqui em cima. E depois eu vou pespontar costura dupla no contorno aqui da borda da tampinha. As tampinhas dos bolsos ficaram assim. Agora eu vou posicionar na parte da frente do corpo, esta parte que mede 33 por 25. Eu vou virar assim. Vou alinhar aqui na parte de cima. Vou deixar uma do lado da outra e deixar aqui um espaço igual dos dois lados. Aí eu vou colocar a régua em 6 centímetros, esta parte aqui, 6 centímetros, e vou marcar aqui com o vincador. Vou virar assim para ficar melhor para eu marcar. Aí eu vou pegar o viés 33 centímetros por 2,5, direito com direito, vou costurar ele aberto, posicionando esta dobra do viés na marcação que eu fiz e vou passar uma costura. Depois que eu costurar aqui, eu vou dobrar e vou rebater uma costurinha na bordinha deste lado e deste outro lado também. Prontinho, costurei aqui o acabamento com o viés. Agora eu vou sobrepor o bolso, deixar bem alinhado aqui junto com o viés. E na parte de baixo também, vou prender aqui com presilhas. Eu vou dobrar aqui a tampinha e marcar
a posição do velcro. Um pontinho aqui. Agora vou costurar o velcro. Vou costurar o velcro somente nessa parte. Prontinho, costurei os 2 velcros na parte do bolso. Vou posicionar. Eu marquei aqui bem no meio com vincador e vou passar uma costura daqui até aqui, com reforço no início e no final. Vou aproveitar também e costurar a meia argola deste lado aqui, meio centímetro acima da tampinha aqui do bolso.